Esse manhwa começa com o nosso protagonista ameaçando uma estudante, pois ele era um professor que estava sem nenhum aluno. Haveria um teste de qualificação onde os professores que não tivessem nenhum aluno seriam desclassificados da escola. A história do nosso protagonista é a seguinte: ele era um bibliotecário na sua vida passada, onde ele foi de F e reencarnou no corpo desse professor. Só que esse professor, ele não tinha habilidade nenhuma e nenhum aluno também. Então o protagonista chegou em um mundo onde era para mudar totalmente a sua vida, porém ele chegou como um cara totalmente azarado. Só que para sua sorte, uma menina chegou até a porta dele e perguntou se ele era tal professor e que queria ser aluna dele. Ele ficou meio tipo, cê é louca? Você não sabe quem que eu sou? Tipo assim, um professor mais tirado da escola. Porém, ela era uma pessoa que ninguém queria ter como aluna, pois ela tinha certas habilidades, porém suas pernas estavam incapacitadas, formando assim uma bela dupla, um professor totalmente rejeitado e uma aluna totalmente incapacitada. E ao aceitar ela como aluna, um clichê aconteceu, um sistema apareceu e ele foi transportado para uma espécie de dimensão. E ele foi levado para uma porta enorme onde estava escrito Biblioteca do Caminho Celestial. E ao entrar na biblioteca, ele viu vários livros, a biblioteca era enorme. E como ele era bibliotecário na era passada, ele pensou, meu Deus, eu já sofri tanto na vida passada e agora eu vou também ter que ser um bibliotecário? Mas aí ao mesmo tempo veio na sua mente, poxa, será que isso aqui tudo deve ser artes marciais altamente relevantes? E na hora que ele foi pegar nos livros, eles eram ilusórios, ele não conseguia ter contato. E de volta ao mundo real, um dos professores que não gostava dele foi lá infernizar, falando que ele não tinha conseguido nenhum discípulo e que ele tinha conseguido vários, sendo que um deles era um dos melhores da escola. E aí esse professor fez um desafio para o nosso protagonista, que era uma competição amigável entre o discípulo dele e o discípulo do nosso protagonista que tinha as pernas incapacitadas. E esse desafio consistia no nosso protagonista descobrir qual que eram as fraquezas da técnica que o discípulo dele estava usando. Só que o professor não sabia de quase nada, porque ele tinha acabado de reencarnar no mundo, não sabia nada de artes marciais. Porém, ao ver a técnica do discípulo do outro professor, automaticamente ele foi teleportado para a livraria. E aí ele descobriu que a forma dele usar o conhecimento da livraria era ver técnicas que ele nunca tinha visto antes, e automaticamente ele baixaria o download na cabeça dele e saberia tudo sobre a técnica. Então ele apontou as falhas da técnica do aluno do outro professor, todo mundo ficou zoando, mas viu que era real. Ele disse pro moleque dar um murro com a mão trocada que ficaria mais forte. Ninguém acreditou. Porém, na hora que o cara deu um murro na parede, foi o dobro de potência. Até o moleque ficou indignado com a força que ele usou na pedra. E o outro professor, vendo que perdeu a aposta, retirou o nome do discípulo da classe dele e transferiu para o protagonista. E aí começa a história do nosso protagonista, que vai ficar muito overpowered, porque na livraria tem muito conhecimento. Ele vai